O tema das drogas, por exemplo, também, nós temos muito pouca participação da sociedade, só o que vem em direção como solicitação. Mas, no meu modo de entender, eu sei que essa não é uma ideia compartilhada, mas eu acho que a sociedade civil tinha que se movimentar um pouco mais e fazer campanhas na medida que é possível, etc., contra o consumo das drogas. Porque também é verdade que é preciso políticas de controle desses grupos, mas também tem consumo, tem negócio, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, a gente não discute, porque a gente tem um pouco de problema com controle sobre as coisas, a tal ideia de liberdade. Liberdade é fundamental. Eu comecei aqui falando dela, e falando de como a nossa sociedade mudou, porque hoje é uma sociedade que defende a liberdade de cada um, e defende a liberdade e os direitos de diferentes grupos. Mas nós temos que ter também uma liberdade referente ao bem comum, não é? Então, essa, por exemplo, é uma questão que eu acho que está pouco discutida. Bom, para terminar, duas perguntas que se complementam também, um pouco fora do centro da palestra, mas como a senhora comentou sobre o aborto, então tem o seguinte: qual a diferença entre defesa do aborto e defesa do direito de escolha? E, dentro da ótica de parcerias, terceiro setor, como fazer para o controle da natalidade, né? O planejamento familiar para evitar muita criança em maior pobreza? Bom, acho que as duas estão ligadas, inclusive porque a questão do aborto está diretamente ligada à falta de acesso aos instrumentos do planejamento familiar. Eu acho que hoje é um desejo da sociedade no seu conjunto e das mulheres em particular o acesso, e é um direito, o acesso aos meios de planejamento familiar. E, na verdade, no Brasil, nós nunca tivemos uma política de planejamento familiar. Nós tivemos a ausência desse acesso, né? Nem uma política controlista, que não é desejável, evidentemente, que é quando o governo decide quantos filhos as pessoas vão ter e promove esse controle, nem uma política que respeitasse a liberdade das mulheres em escolher o número de filhos que querem. Essa é que é a situação ideal, é esse que eu acho que é o desejo, posso que afirmar por pesquisas de opinião muito contundentes, é o desejo das mulheres nesse país. Mas, na verdade, nós nunca tivemos uma política eficiente. Nós temos agora uma distribuição de alguns anticoncepcionais, mas que nunca é feita com sequência, nunca é garantida, etc. Então, as mulheres no Brasil tomaram a iniciativa, e isso é um ponto que nós devemos admirar. E a nossa taxa de natalidade baixou extraordinariamente nesses últimos 20 anos. Baixou extraordinariamente. E nós, nessa história da imagem antiga do país, toda hora a gente abre o jornal e está lá: o Brasil cresce, a população, então os problemas. Não é verdade. Em todas as classes no Brasil houve uma diminuição da taxa de natalidade. Claro que ainda existem grupos mais ou menos muito pobres, onde a taxa é grande, mas a média brasileira baixou muito. Baixou por conta das mulheres, que pagaram por isso um alto preço. Porque, não tendo assistência pública, foram usando anticoncepcionais sem orientação. Então, hoje nós temos, inclusive, uma série de morbidades, de doenças, de problemas de saúde que vem disso. Mas nunca tivemos essa política, que é uma política desejável. Por quê? Porque ela garante a liberdade. Ela não depende, ela não define o que cada casal deve fazer, mas dá instrumentos para que possam realmente usar o seu critério e a sua liberdade. É exatamente a mesma coisa com relação ao aborto. E o aborto é tão numeroso no nosso país, ainda é, exatamente por falta desse acesso
as políticas de planejamento familiar. Acredito que agora, com as campanhas da AIDS e com, enfim, tendo se generalizado um pouco mais o uso da camisinha, vai diminuir em parte o número de abortos. Agora, o aborto é uma decisão pessoal e, portanto, a ideia de que nós podemos garantir esse direito às mulheres de controlarem o seu próprio corpo é um componente fundamental da defesa dos direitos das mulheres, dos direitos de decidir sobre a sua própria vida e o seu próprio corpo. Uma legislação que respeite esse direito não é uma legislação que impõe o aborto. Essa foi a distinção que eu procurei fazer. Apenas você não criminaliza alguém por esse ato, mas você não leva ninguém a usar esse direito se ela não quiser. É exatamente o respeito à liberdade individual. E certamente nós não aumentaríamos nem um pouco o número de abortos. Ao contrário, se quisermos diminuir o número de abortos, que eu acho um objetivo fundamental, teríamos que ter uma política eficaz de planejamento familiar. Aí sim nós estaríamos atuando nesse sentido e não prendendo as mulheres que praticam o aborto, às vezes em condições horríveis. Ok, obrigada.